Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de engrandecermos, glorificarmos o Teu santo nome e Te adorar também, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nos corações que aqui estão, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui e por aquilo que o Senhor ministrará aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Vem neste lugar, Espírito de Deus, sopra o Teu sopro, e que a Tua palavra, como uma semente poderosa, encontre nos nossos corações um terreno, Senhor, totalmente apropriado, para que ela possa crescer, multiplicar, frutificar e trazer grandes bênçãos para as nossas vidas. Nós Te louvamos pelos nossos visitantes, por aqueles que o Senhor tem trazido a esta casa, que eles se sintam muito bem no nosso meio e possam compreender também, Senhor, esta mensagem. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e louvamos. Amém. Quero falar com vocês nesta noite a respeito do arrependimento, que é algo que o Senhor falou ao meu coração de uma forma tão especial, tão maravilhosa, porque muitas vezes nós falamos a respeito do arrependimento e sabemos que arrependimento é uma mudança de mente, é uma expansão da mente. Sabemos que arrependimento é voltarmos realmente para Deus, né? E nos entregarmos a Jesus. Então eu quero falar hoje com vocês a respeito do arrependimento, porque quando Jesus Cristo começou a sua missão, o seu ministério, foi a mesma mensagem que João Batista, que antecedeu a ele, pregou. E esta mensagem, ela foi feita e falada por Jesus: arrependei-vos. Então, é algo tão importante, porque o Senhor Jesus, Ele veio para anunciar o seu reino, Ele veio para nos levar de volta para este reino, Ele veio para conquistar para nós aquilo que nós perdemos no Éden, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que a gente tinha com Deus. Então, Jesus veio para resgatar, pagar o preço do nosso pecado, pagar o preço da nossa morte. E assim que Ele inicia o seu ministério, cheio do Espírito Santo, Ele é levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E a palavra de Deus diz que Ele venceu a Satanás, Ele venceu a transformar as pedras em pães, venceu não aceitar os governos desta terra, Ele venceu não se dobrar diante de alguma coisa que Satanás queria que Ele fizesse como um espetáculo. Então Jesus foi extremamente fiel, obediente, e Ele não se curvou diante das trevas. E a gente sabe que essa vitória de Jesus Cristo, ali no deserto, ela se deu por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava sobre Ele, porque quando Ele foi batizado, Ele foi cheio do Espírito Santo. E depois de ser cheio do Espírito Santo, então, Ele inicia o seu ministério. É maravilhoso nós olharmos para Jesus e vermos realmente todas as possibilidades. Tudo aquilo que é impossível para nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos, é possível porque Ele conseguiu. É possível porque Ele venceu. É possível porque Ele conquistou todas as coisas. É possível, e Ele conquistou não usando o seu poder da sua divindade, mas porque, esvaziando-se da sua glória, tomou o poder do Espírito de Deus e disse: da mesma maneira como o Espírito de Deus atuou na minha vida, este Espírito vai atuar na sua vida. E aquilo que eu consegui fazer, você vai conseguir fazer. Aquilo que eu consegui resistir, você vai conseguir resistir. Aquilo que eu não permiti que me enfermasse, você vai também conseguir que aquilo também, e as situações que venham sobre a tua vida também, não venham te enfermar. Então, nós estamos vendo nesta mensagem, Jesus, diante de tudo isso que eu já falei, que Ele estava nesse processo de batismo e tentação. Daí em diante, então, Jesus começou a anunciar a mensagem. E Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então Ele estava dizendo que alguma coisa estava acontecendo sobrenatural na terra. Que agora o reino de Deus, Ele estava se manifestando, e um reino que não seria só uma manifestação, mas um reino onde Ele seria alojado dentro das pessoas. E é extraordinário nós olharmos isso e vemos que poder que tem esse reino. E quando este reino se manifesta, este reino faz tremendas transformações nas nossas vidas. E essa é a esperança
que Jesus tem no seu coração com relação àquilo que nós compreendemos desta visitação e deste poder do reino de Deus em nós. Mas ele diz que para entrarmos no reino, temos que nos arrepender. Não existe outra maneira de entrarmos no reino de Deus se não formos nos arrepender dos nossos pecados. E ele diz então, arrependam-se dos seus pecados. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos compreender a nossa condição. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito disso, do arrependam-se dos seus pecados, para que a gente possa saber por que Jesus falou, arrependam-se dos seus pecados. E ele estava anunciando, ele podia falar, olha, se arrepende do seu pecado, você que mentiu, você que roubou, você que traiu, você que prostituiu, você que faz aí você que fez isso, se arrependa do seu pecado que você cometeu. Mas não, Jesus, ele começa a pregar a mensagem e ele diz, arrependam-se dos seus pecados. O que será que Jesus estava querendo dizer quando ele começou a falar, arrependam-se dos seus pecados? Qual que foi a entonação? O que são esses pecados? Na verdade, Jesus estava mostrando e querendo dizer que os seus pecados era que as pessoas que viveram até aquele momento e nós que vivemos neste tempo, os nossos pecados eles têm a ver com a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós sentimos do jeito que a gente quer. Esses seus pecados, eles estão relacionados a essa independência de Deus. Porque quando o homem pecou, ele se tornou independente de Deus. Ele perdeu essa comunhão com Deus. E a Bíblia diz que lá no Éden, quando ele caiu, ele se tornou então, por conta da sua escolha de conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou autorreferente. Nós temos ouvido muito o pastor falar a respeito disso. De que o homem se tornou autorreferente. Então ele passou a pensar, agir, reagir e sentir do jeito que ele queria, do jeito que ele achava. E quando Jesus está falando dos seus pecados, ele está falando exatamente dessas atitudes que nós tomamos independente de Deus. E muitas vezes nós ficamos colados, no nosso entendimento a respeito do que representa o pecado. E nós sempre vamos no pecado, na sua lista de pecado, naquilo que nós cometemos de erros. Seja mentir, roubar, enganar, trair, cirar, são aquelas listas que acontecem. Mas quando eu comecei a observar e a fazer o estudo desta palavra, eu pude compreender que eu arrependesse dos nossos pecados, e estes pecados, eles acontecem e aconteceram com as pessoas porque elas não mudaram a sua maneira de pensar. As pessoas aceitam a Jesus Cristo, mas elas não se tornam dependentes totalmente dele. E o arrependimento, que é esse arrependimento que o Senhor quer falar conosco nesta noite, é exatamente desse arrependimento de andarmos da maneira como a gente quer, de andarmos da maneira como a gente pensa, de termos reações e ações e acharmos que qualquer reação ou ação, ainda que esteja ferindo alguém, não seja pecado. Então, o Senhor quer que nós entendamos o arrependimento na sua complexidade e sabemos que a única maneira que nós vamos compreender o que significa arrepender-se dos nossos pecados é quando isso acontece nas nossas vidas. Porque o verdadeiro arrependimento, ele se dá quando nós concordamos com a Trindade e admitimos que ela está certa e nós errados. É forte, né? É fácil falar, mas é forte, não é? Porque para que você realmente se arrependa, você tem que concordar com a Trindade. Você tem que concordar com Deus, você tem que concordar com a palavra de Deus. Porque se você concordar com a Trindade, você vai reconhecer que você não está certo nunca. Por que que você nunca está certo? Porque nós temos uma natureza caída. Nós temos uma natureza que sempre vai querer tomar atitudes independentes de Deus. E por conta dessa independência, dessa natureza caída, nós não vamos nos aperceber que não estamos concordando com Deus em algumas atitudes e vamos nos tornar então pessoas com atitudes erradas e pensamentos errados. Então o verdadeiro arrependimento é concordar com a Trindade, concordar com Deus, concordar com a palavra, concordar com o que Ele diz.
E a gente vai vendo, mas as pessoas aceitam a Jesus Cristo, elas fazem algumas coisas, e a gente percebe realmente que elas mudam algumas coisas em suas vidas, mas não concordam com a Trindade em todas as coisas. E é isso que o Senhor quer nos levar nessa noite. O Senhor quer que nós estejamos entendendo que este arrependimento, ou concordar com a Trindade, e este arrependimento é uma coisa que nós vamos fazer a vida inteira. Porque a vida inteira, até que a gente saia dessa terra, nós vamos sempre ter que abrir mão da maneira que nós pensamos, nós vamos ter que sempre abrir mão da maneira como nós gostaríamos de agir ou reagir, para concordar com a Trindade e vivenciarmos realmente a plenitude do que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós tivemos ali a queda, nós perdemos algo muito valioso. Nós perdemos a riqueza da presença de Deus, nós perdemos a riqueza do relacionamento com Deus, com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso foi um prejuízo muito grande. E o que a gente observa é que isso trouxe problemas terríveis nas famílias, nos relacionamentos. A gente percebe que os problemas da igreja estão sempre ali. É uma coisa assim, como é que pode os cristãos estarem na casa do Senhor, pedirem perdão pelos seus pecados, ou seja, da mentira ou lá o que for, mas ainda tem atitudes tão erradas. Ainda não está em paz a casa, ainda não está em perfeita harmonia as relações. E a gente vai observando que ainda existem algumas coisas que nós não concordamos com Deus. Que nós não concordamos com a Trindade. E a maneira de você viver abundantemente é você concordar com a Trindade em tudo. Tudo que o Senhor estabeleceu, se você concordar, isso quer dizer, se você abrir mão da sua independência, se você abrir mão do seu pensamento, da maneira como você pensa, isso vai trazer realmente coisas extraordinárias para a sua vida. Sabem por quê? A única maneira de nós ficarmos livres da escravidão do pecado é concordarmos com Deus. Quando nós concordamos com Deus e nós entregamos os nossos pensamentos para Ele, Ele coordena, e Ele comanda, e Ele governa esse pensamento. Isso quer dizer que nós vamos vivenciar o que a palavra de Deus diz. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe como nós podemos vivenciar isso? Quando nós concordamos com Deus. Eu estou em linha com Deus, não é só na hora do culto, eu estou concordando com a Trindade o tempo todo, em todas as atitudes. E qualquer sentimento que venha impulsionado do pecado e da natureza pecaminosa que eu carrego, ela é aplacada pela minha concordância e pela minha ligação com a Trindade, com a palavra. E o pecado não vai brotar. Já pensou que coisa extraordinária? O que significa não ter mais o pecado domínio sobre nós? É muito forte. É algo extraordinário o pecado não nos dominar. Mas é muito forte a gente também observar que algumas pessoas continuam dominadas pelo pecado. E o Senhor quer que nós estejamos entendendo que se nós concordarmos com a Trindade sempre, o pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo? Amém, pastor. Pois eu conto. Então, queridos, arrependimento é realmente mudarmos a nossa mente, é realmente expandirmos a nossa mente e permitirmos a manifestação do reino de Deus em todas as atitudes que nós tomamos na vida. Toda nossa atitude deve manifestar este reino de Deus que veio na terra e que está em nós. Sabia que o reino de Deus está dentro de você? Você carrega a glória do reino. Você carrega esse poder do reino. E Deus quer fazer com que este reino se manifeste. Ele quer que esse reino seja conhecido pelas pessoas que não entraram neste reino. E Ele quer que você entre, mas nessa integralidade. Que você deixe realmente o Senhor cuidar de cada área da sua vida. Porque o Senhor nos fala que quando nós estamos em comunhão com a Trindade, nós vamos ter poder para não fazer o que desagrada a Deus. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é quando nós falamos coisas que não edificam. Deus, Ele falou que odeia 6 coisas, mas a 7ª Ele abomina. Ele abomina a contenda entre os irmãos. Ele abomina as fofocas.
Ele abomina quando nós estamos falando mal de alguém que é semelhante a nós. Semelhante ao Senhor, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor, Ele não gosta mesmo e Ele odeia quando isso acontece. Mas quando nós concordamos com a Trindade, quando nós nos entregamos integralmente com os nossos pensamentos, sentimentos, ações, reações, e nós concordamos que quem vai governar essas ações, esses pensamentos, reações e atitudes é a Trindade, é o poder do Espírito Santo em nós, o que vai acontecer é que nós vamos conquistar e vamos conseguir fazer tudo o que o Senhor Deus diz. Quando Ele diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause o quê? Então, nós temos um poder de causar destruição com o tipo de conversa e de fala que nós usamos muitas vezes para conversar com alguém. Contando pecado, falando mal de alguém. E o Senhor diz, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição. Mas somente a que seja útil para edificação. Quando nós estamos em concordância com a Trindade, o que vai brotar de nós são palavras que edificam. Palavras que abençoam, palavras que constroem, palavras que levantam uma pessoa, palavras que animam as pessoas. Você já pensou uma igreja concordando com o Espírito Santo? Que movimento que ela não vai fazer na sua cidade, na sua família, nos seus familiares, no seu serviço, no seu trabalho? Já pensou a manifestação dessa luz? Porque quando o reino de Deus entra em nós, a luz do Senhor dissipa as trevas. E o Senhor quer dissipar qualquer característica de trevas nas nossas vidas. Ele quer que a raiz do nosso pecado seja tocada pelo seu poder. Para que todo este poder de independência, de pensar do jeito que a gente quer, a gente entregue para Ele. E a gente tenha coragem, Senhor, eu concordo contigo. Eu concordo que estou errada, que eu sou errada porque eu tenho essa tendência para o mal e eu nasci em pecado. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para dominar isso e o Senhor está certo. E eu vou concordar contigo e eu vou fazer aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque a minha vitória, a minha alegria está em fazer a tua vontade. Muitas pessoas falam, seja feita a tua vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita na tua vida, na minha vida. E elas fazem oração, seja feita a tua vontade assim como ela é feita nos céus, que seja feita aqui na terra. Mas quando nós vamos vivenciar uma situação, nós não fazemos a vontade de Deus. Porque nós brigamos, nós discutimos, nós agredimos, nós não aceitamos, nós não concordamos, nós ficamos ali totalmente atribulados. E o Senhor diz, puxa, você não acabou de dizer que é para ser feita a minha vontade? A minha vontade é que você concorde com a maneira como nós somos, com a nossa unidade, com a maneira como nós agimos, com a maneira como eu estabeleci. Então o Senhor diz que a nossa palavra sempre tem que ser útil. E o Senhor diz, se você estiver cheio do meu Espírito, se você concordar comigo, se você resolver realmente entregar a sua vida total e integralmente nas minhas mãos, toda palavra que sair da sua boca vai ser útil e vai edificar as pessoas de acordo com a necessidade delas, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. Então o que o Senhor está falando conosco? Que há um poder extraordinário quando nós estamos em linha com a Trindade. Há um poder que emana dos céus nas nossas vidas e que emana de nós para as outras vidas, que é realmente a capacidade de cumprir a sua palavra. Quantas pessoas às vezes chegam, eu não consigo cumprir este mandamento, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de fazer aquilo, eu não consigo entregar os dízimos, não consigo entregar as primícias, não consigo entregar, eu não concordo. Isso tudo é falta de concordarmos com a Trindade, porque a Trindade, ela é fincada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. E nós precisamos zelar para cumprir a palavra de Deus, porque toda a manifestação de Deus nas nossas vidas, ela está intimamente ligada ao quanto nós concordamos com Deus e a sua palavra. E nós precisamos concordar em tudo. Precisamos concordar em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos tem que refletir a glória de Deus. Então, eu tenho certeza que nesta noite o Senhor quer nos curar desde a raiz da nossa existência, desde a raiz do pecado que foi brotado em nós por causa da queda. A nossa natureza caída precisa ser tocada.
A nossa natureza caída precisa ser aplacada, arrancada de nós, para que nós possamos realmente ser novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A natureza caída já foi embora, eis que tudo se fez novo. É uma nova visão, um novo entendimento, um novo sentimento, um novo pensamento, uma nova atitude. É algo extraordinário que o Senhor tem para nós. E é isso que o Senhor quer que nós estejamos deixando brotar no nosso coração. Pensamentos que são do coração de Deus. Brotar dos nossos corações reações que são do coração de Deus. E não permitirmos mais que nenhum desses sentimentos nos levem realmente a cometer algo. Porque quando nós não concordamos com Deus, aí o pecado vai se manifestar. O pecado só se manifesta porque alguém não concordou com Deus antes. Porque se concorda com Deus, tem a mente protegida. E não vai cair na cilada do diabo. Vejam bem que nós somos livres de cometermos esses pecados por causa de andarmos em linha e em concordância com o Senhor. Se concordamos com a Trindade, nós vamos andar no Espírito. E nós jamais vamos satisfazer os desejos da carne. E os desejos da carne estão aí presentes. Nenhum de nós estamos livres dos desejos da carne. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito, as obras que a carne faz, quer dizer, ela tem um trabalho, né? As obras da carne estão lá em Gálatas 5, 19 a 21. E você vai vendo que coisas horríveis que a carne faz. Lascívia, impureza, bebedice, glutonaria, e ela é mentirosa, ela é enganosa, ela é egoísta, ela é tudo de ruim. Mas o Senhor diz que quando nós concordamos com Deus e dizemos e nos rendemos ao que Ele quer, ao que Ele pensa de nós e o que Ele deseja ver em nossas vidas, nós não vamos satisfazer os desejos da carne, que é o que diz Gálatas 5, 16 a 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Concorde com a Trindade. Vivam nessa dimensão e nessa comunhão com Deus e a sua palavra. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos podem vir, mas não serão consumados. Os desejos podem vir e as intenções do inimigo podem vir, mas não prevalecerão na nossa vida e não vão se manifestar no nosso corpo. Porque o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. E nós somos cheios do Espírito Santo. E nós não vamos concordar com a carne. E aí ele vai dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Por isso nós precisamos observar se aquilo que nós estamos desejando entra em concordância com a Trindade. Porque o que a carne quer sempre é ao contrário do que o Espírito quer. E nós sabemos muito bem o que o Espírito quer. Nós temos conhecido o que o Espírito quer. Ele quer paz, Ele quer harmonia, Ele quer realmente que nós tenhamos alegria, Ele quer que a gente fique livre dos vícios, é isso que o Espírito quer. Mas há uma luta. A carne e o Espírito militam. O Espírito de Deus luta por nós. E diz que o que o Espírito quer é o contrário da carne. Então nós temos muito bem claro e discernido aquilo que entra em concordância com a Trindade, aquilo que não entra em concordância com a Trindade, que são as obras da carne, porque as obras da carne cheiram mal. Sempre vai fazer mal para alguém. Tudo que nós fazemos na carne vai causar um mal para alguém. Primeiramente para nós que fizemos. E conforme a reação ou atitude, nós vamos ferir alguém. Então nós precisamos deixar que o Espírito domine as nossas vidas, para jamais satisfazermos a obra da carne. Amém? Então eles estão em conflito um com o outro. Imagina a guerra que nós carregamos, o tempo todo em conflito. De modo que vocês não fazem o que? Não fazem o que, amados? Está escrito? Eu não faço mais o que eu desejo. Porque eu concordei com a Trindade. E quem domina o meu coração, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas reações, as minhas atitudes agora é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito de Deus que habitou em Jesus Cristo e deu poder para Ele ser o homem mais amável, o homem mais lindo que andou sobre a terra, o homem mais bondoso, mais compassivo, o homem que não brigou, que não gritou, foi Jesus Cristo de Nazaré. E o que sustentou Jesus Cristo de Nazaré é o que nos sustenta para termos esta mesma reação e não fazermos o que a nossa carne quer.
não nos irarmos, não ofendermos, não agredirmos, não machucarmos, não levarmos o nosso corpo para praticar o que Deus não se agrada e que vai nos aprisionar. Então, queridos, eu acredito que nós cuidamos dos pecados. Muitas vezes cuidamos e temos esse cuidado destes pecados que nós conhecemos alistados. Mesmo na palavra, que estão ali alistados. Seja mentira, então nós não vamos mentir porque o pai da mentira é Satanás. E a gente cuida da mentira, cuida da ira, da inveja. Mas não estamos percebendo as nossas emoções. Não estamos cuidando das nossas reações. E sabe o que convence o mundo do pecado? Sabe o que convence o mundo de que Jesus veio? É quando as pessoas olham as nossas reações lindas. As nossas atitudes diferentes. Quando nós não agredimos, quando nós não ferimos, quando nós não fazemos um papelão na frente das pessoas. É tão duro quando alguém chega para mim e fala, olha, você não tem ideia dessa pessoa, o que ela faz, como ela é agressiva, como ela é isso, como ela é aquilo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque é uma pessoa que não rouba, que não mente e que já tem tantas coisas resolvidas, mas não cuidou das suas emoções. Não está cuidando das suas reações. Não está se preocupando com aquilo que as pessoas estão vendo na sua vida. Muito mais do que não mentir e não roubar e não fazer essas coisas, é cuidarmos desses sentimentos e pensamentos, porque se nós cuidarmos disso, essa aqui é a raiz para que aquilo não saia de nós. A raiz para que nós não venhamos a mentir, roubar e fazer tantas outras coisas, mas nós precisamos cuidar da raiz, das nossas emoções, como que nós reagimos. Nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós concordamos com a Trindade, o Espírito Santo controla as nossas vidas. Controla as nossas reações. Controla os nossos medos. Controla os temores e todas as coisas que sobrevêm. E aí, quando nós concordamos com a Trindade, nós recebemos o poder de não termos medo. O poder de não andarmos ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor tem coisas e cuida de nós e nos dará todas as coisas. O poder de saber que temos um pastor que não vai permitir que nada nos falte. O poder de entendermos que não há nada que a gente venha passar, que o Senhor já não tenha nos dado uma vitória e somos mais do que vencedores em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Mas como que nós estamos andando com as nossas reações? E nós não conseguimos entender isso quando nós não olhamos para nós. E o propósito desta palavra é nos levar realmente a conhecer e reconhecer que somos errados por natureza. E que se o Senhor não comandar o nosso pensamento e a maneira como nós agimos, reagimos e sentimos, nós não vamos produzir frutos bons. Nós não vamos ser pessoas queridas, nós não vamos representar Jesus Cristo como Ele gostaria que nós representássemos. Então, queridos, nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor e entregarmos tudo nas suas mãos nesta noite. É uma noite de ceia, uma noite de cura. É uma noite onde nós temos a cura em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e podemos conquistar todas as coisas. Mas enquanto nós tivermos as nossas próprias posições, enquanto nós tivermos as nossas próprias posturas, enquanto nós tivermos e agasalharmos e conservarmos as nossas próprias conclusões dos fatos que vivenciamos, nós podemos até dizer que nós amamos a Deus, mas ainda não nos arrependemos de fato. Por isso corremos um sério risco de cairmos em pecado. E é isso que o diabo está enganando as pessoas. Que elas podem pensar como querem, podem reagir como querem, podem ficar tendo qualquer atitude, ação, porque Deus perdoa os pecados da maldade e de outras coisas, então a reação, a atitude, isso daí não entra na lista. Mas o Senhor diz que entra na lista porque a única coisa que manifesta e revela Deus são as nossas atitudes, ações, reações e pensamentos e tudo aquilo que a gente expressa. Já pensou como é que está o final da apresentação de Jesus nas nossas vidas? Como que as pessoas estão vendo Jesus? Porque eles vão ver por essas ações, reações e atitudes que nós temos. Só por aí que elas vão. Elas não sabem que nós confessamos um pecado, que nós deixamos de fazer qualquer um pecado que nós cometemos. Mas elas estão vendo o tempo todo as nossas ações.
O tempo todo elas estão observando as nossas atitudes. Quando nós nos arrependemos da nossa maneira de pensar e abrimos mão dela, nós vamos passar a pensar como a Trindade. Eu abro mão dos meus pensamentos. Eu abro mão dos meus conceitos. Eu abro mão dos meus achismos, porque eu quero pensar como a Trindade. Eu quero agir como a Trindade. Eu quero reagir como é a ação da Trindade, como é a ação do Espírito de Deus. Quero reagir e agir como Jesus agiu e reagiu. E se continuarmos a viver do nosso jeito, nós somos uma opinião independente de Deus. Se nós continuarmos a termos as nossas posturas, nós estamos tendo posturas independentes de Deus. E continuamos dominados pelo diabo. Porque a independência de Deus é o domínio do diabo nas nossas vidas. Então nós precisamos cuidar para que o diabo não domine mais nenhuma área das nossas vidas. Nenhuma ação, nenhuma reação. Porque ele está enganando, está aprisionando pessoas com essas atitudes. E é o diabo que está por detrás, porque a gente não pode servir a dois senhores. Quando o reino de Deus entra, quando eu concordo com a Trindade, todas essas atitudes, elas mudam na minha vida. E as pessoas observam isso. Quando eu peço perdão dos meus pecados, eu venho para o Senhor, mas essas reações ainda estão presentes, é porque o diabo está atuando na minha vida e ele tem ainda domínio sobre a minha vida nestas áreas das emoções. Jesus quer te libertar nesta noite. Em nome de Jesus, Ele vai trazer este poder para que você fique livre deste pensamento errado. Para que você fique livre dessas atitudes que nem você gosta. Porque ninguém gosta de ter uma atitude errada, não se sente bem, mas não consegue se dominar. Então, queridos, nós precisamos entender que o arrependimento acontece quando a opinião de Deus é a nossa. E não ao contrário. Deus, o Senhor pensa assim? É assim que o Senhor estabeleceu? Eu vou pensar desse jeito também. Não vou pensar o contrário. Tudo que Deus falou, não mude. Não pense o contrário. Porque isso é de desacordo com a Trindade. O reino de Deus chegou. Está entre nós. Está dentro de nós. E Ele chegou para que através dessa nossa decisão de não sermos mais independentes de Deus e dominados pelo diabo, usados como instrumento de Satanás para ferir as pessoas, usados como instrumento de Satanás para atrapalhar algumas situações. Ele veio para que realmente nós possamos manifestar o seu reino em nós, para que seja visto o reino de Deus em nossas vidas, amém? Você quer representar este reino? Quando você concorda com Deus, a rebelião acaba. Você não sapateia mais com Deus. Você não fica mais discordando com Deus. Quando concordamos com Ele, a rebelião acaba. E nós somos aqueles que voltamos da rebelião para o Éden. Voltamos da rebelião para termos de novo a glória de Deus, que nós fomos destituídos desta glória. Nós perdemos a comunhão, perdemos a glória, mas Jesus Cristo veio para recuperar e nos dar a glória de Deus de volta. E nós saímos da rebelião, que é a desobediência, que é fazer as coisas do nosso jeito, a independência de Deus, e voltamos de novo para um momento de adoração e comunhão com Deus, onde nós somos recebidos porque verdadeiramente concordamos com Deus. Esta é a verdadeira adoração, quando você concorda com Deus, concorda com a Trindade. Muito mais do que você possa cantar, é o que você pode ser. Muito mais do que você pode oferecer para Deus num louvor é aquilo que você entrega na presença de Deus em obediência e por fidelidade ao Senhor. Estão entendendo? Que coisa extraordinária para os nossos corações aquilo que Deus está falando conosco nesta noite. Então, guarde isso. Quando pensamos como Deus, o pecado não vai brotar. Quando concordamos com a Trindade, o pecado não vai brotar, porque ele não vai prevalecer nas nossas vidas. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos livres dos pecados. Não é ficar pecando e confessando, é não pecar mais. É não pecar mais. A Bíblia diz que aqueles que têm o Senhor não vivem pecando, porque tem um poder sobrenatural. E quando eu concordo com Deus, este pecado vai desaparecer, ele não vai mais ter força na minha vida.
Ele se manifesta, ele vem, mas não vai derrubar o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai te derrubar. Eu acredito que esta é a verdadeira recuperação da imagem de Deus em nós. Essa é a verdadeira recuperação. Muito mais profundo. Essa é a verdadeira recuperação. É a nossa concordância. Eu vou andar em concordância com o Senhor. Eu vou andar em linha com a sua palavra. É isso que eu quero para a minha vida. Então, como nós podemos nos arrepender integralmente? De novo, quando nós chegamos à conclusão que somos maus por natureza. Quando nós chegamos à conclusão que temos desejos maus por natureza. Quando sentimos errado por natureza. Quando agimos e reagimos errado por natureza. E enquanto a nossa natureza estiver governada pelo diabo, só vai brotar em nós o mal. O que tem brotado na sua vida, o bem ou o mal? As pessoas são edificadas com você ou são perturbadas? Você abençoa ou amaldiçoa? Você traz alegria ou traz tristeza? Quem concorda com Deus sempre vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer harmonia e vai entender que temos uma natureza caída, mas ela vai estar subjugada pelo desejo do nosso coração de fazer aquilo que agrada a Deus. Basta você desejar. Isso agrada a Deus. Ele nos conhece e sabe que somos pó. Mas quando você fala, Deus, eu reconheço que eu sou assim. E eu quero, Senhor, concordar contigo, porque eu não quero representar o Senhor dessa forma. E para nos ajudar então a entender melhor o arrependimento, eu quero falar a respeito de como aconteceu isso com o filho pródigo. O filho pródigo é a casa daquele pai que tem 2 filhos, mas o filho pródigo é aquele que chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha herança. Quero a minha parte na herança, porque eu quero ir embora. E se você for observar esse pedido que esse moço faz, é um moço que está ingrato, ele é ingrato com o pai. Ele é ingrato pela sua casa. E aí, para receber a herança, todos nós sabemos que uma pessoa só recebe herança quando o pai morre. Mas ele pediu herança do pai vivo. E o que aconteceu então com essa herança do pai vivo? O pai deu, mas ele disse, você está morto para mim. Você não serve para mim, eu não quero ficar aqui na tua casa. E todas as pessoas, elas podem fazer isso, de não desejarem Deus, de não desejarem ficar na casa de Deus. Todas as pessoas, porque elas têm a decisão. Mas esse filho faz isso, o pai atende aquilo que ele estava pedindo. Esse moço vai embora, a Bíblia diz que ele gasta todos os seus bens, depois você lê lá em João 15, você vai ver essa história. Tem 2 filhos, mas nós vamos falar só de um. E aí esse moço vai, passa por muitas lutas, perde todo o seu dinheiro, perde os amigos, porque o dinheiro acaba. E ele entra numa condição miserável. E aí o relato desta parábola do filho pródigo mostra que esse moço, gastando todos os seus bens, abandonando o pai, abandonando a casa, querendo viver a vida que ele queria, fazendo aquilo que estava na sua cabeça, um homem totalmente independente do pai, dependente de Deus, que a gente poderia trazer aí. Nós vemos então esse moço sem ter o que comer, porque ele perdeu tudo e foi trabalhar com porcos. E o porco tem essa representação de sujeira, de pecado. Ele estava ali trabalhando e a Bíblia diz que ele desejava a comida dos porcos. Nem isso o dono dos porcos permitia que ele comesse. Esse cara ficou muito ruim. Mas sabe o que acontece, queridos? Essa miséria, essa negação do pai, esse distanciamento, trouxe para esse moço algo muito especial, que foi uma reflexão e foi o arrependimento. E sabe como que nós entendemos o arrependimento para nós? É quando nós olhamos para esse moço e vemos como que ele conseguiu se arrepender. Ele só conseguiu se arrepender por causa desse texto. Então, não está aí? Caindo em si, disse,
chegou naquela miséria, falou, meu Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo? E ele começou a pensar, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Por que o pai o avistou? Porque o pai estava esperando ele voltar. O pai nunca saiu da varanda esperando esse filho voltar. Nunca desistiu desse filho. E essa parábola, ela é extremamente ligada ao amor de Deus pela sua vida. E você pode ter feito escolhas erradas. Você pode ter saído e pode ter pedido a sua herança para usufruir e viver a vida do jeito que você queria. Mas quando você volta, o pai faz festa. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correu para pegar o filho. O filho acho que não conseguia nem andar, devia estar arrastando. Mas o pai correu, o abraçou e o beijou. E a Bíblia diz que foi uma grande festa. Matou o melhor cordeiro que ele tinha. Colocou o anel nos dedos, colocou a capa, colocou os sapatos. E disse realmente para ele, vem meu filho, a minha alegria é que você voltou. Não importa o que você fez, não importa o dinheiro que você gastou, não importa a vida que você teve. O importante é que você caiu em si e viu que sem a minha pessoa você não é nada. Como Jesus quer que nós entendamos que sem Ele nada somos. Sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer. Isto é cair em si. Isso é refletir sobre a nossa miséria. Isso é refletir sobre a capacidade que nós temos de produzir o mal. E do quanto nós precisamos voltar para o Pai. O verdadeiro arrependimento é esse. Sabe, queridos, o perdão de Deus tem que ser uma surpresa para nós. Em que sentido? Meu Deus, como que o Senhor me perdoou? Como? Como o Senhor me perdoou disso? Como o Senhor me perdoou de andar tão distante, fazendo só o que eu penso, só o que eu acho, só o que eu sinto? Como que o Senhor me perdoou? O Senhor me perdoou? Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, a não ser o meu arrependimento. E o entendimento de quanto eu não sou nada sem a Tua presença. O quanto eu não sou nada sem o Teu poder. Como, Senhor, que bênção, obrigado, eu nem acredito, Senhor. O Senhor faz festa ainda comigo. Não só me perdoa, mas ainda faz festa. Não só me dá a oportunidade de viver um novo tempo na Tua presença, o Senhor ainda me honra como Teu filho. O Senhor me honra como filho, como filha. É isso que o perdão tem que causar nas nossas vidas. Para que a gente não fique pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Porque Jesus perdoa, Deus perdoa sempre, mas não levando a seriedade. E nos surpreendendo com este perdão, por entendermos que somos pó. Que não somos nada sem Ele. Esse filho fez essa oração. Pai, eu não mereço ser perdoado. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser o reconhecimento do meu erro. E o Senhor me oferece perdão. Isso é demais. E hoje Jesus quer que a gente se arrependa de ser independente dEle em algumas situações ainda. Ele quer total dependência dEle. E Ele quer que nós tenhamos esta inclinação. Pequei pelo estilo de vida que escolhi, pequei por contrariar a Tua vontade, pequei quando eu disse e abandonei meu pai, pequei por isso, Senhor, pequei quando eu escolhi o jeito de viver,
como quando eu escolhi o jeito de desfrutar a vida, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou nem digno mais de ser chamado seu filho. E eu quero fazer essa pergunta. O que você pensa a seu respeito? Corre, mãe. Tem que vir de tênis para correr atrás dos nenê que fogem. O que você pensa a seu respeito? Você acha que está tudo certo? Que você não tem que resolver e fazer nada? Ou hoje o Espírito de Deus está dizendo que você tem que cair em si, ver que realmente você não é nada e que muitas atitudes ainda estão presentes nas manifestações das suas palavras, nas manifestações dos seus gestos? Eu estou encerrando. O Ministério de Louvor pode vir. Ponha no teu coração que arrepender-se é um privilégio. E levar os outros ao arrependimento é um privilégio maior ainda. Por isso que o Senhor quer consertar na nossa casa, para que a gente não precise nem pregar. Só vivendo e tendo atitudes lindas, as pessoas vão desejar na nossa vida e o nosso evangelho. Arrepender-se é um privilégio. Porque nós somos profundamente abençoados e beneficiados por tomar essa postura. Somos poderosamente transformados, nossa vida é mexida por inteiro. E quem se arrepende e concorda com a Trindade, com a palavra, não sofre com nenhum mandamento. Quem se arrepende sempre, concorda com a Trindade, está em paz com Deus. Não questiona em nada e é sempre grato por tudo. Quem se arrepende não tem dificuldade de obedecer a Deus. Quem se arrepende não tem dificuldade de ser um sacerdote na sua casa. Quem se arrepende não tem dificuldade de ser uma mulher virtuosa, excelente para o seu marido, filhos e os de fora, conforme diz Provérbios 31. Quem se arrepende não vive pecando. Quem se arrepende não é escravo do dinheiro, é dizimista fiel, honra a Deus com as suas primícias, com as primícias de toda a tua renda, como está escrito. E é grato a Deus, por isso é generoso e faz ofertas ao Senhor. Quem se arrepende e concorda com a Trindade, pensa como Deus, com as categorias do reino de Deus. Quem se arrepende honra a Deus com a forma de viver sempre. Quem se arrepende e concorda com a Trindade, sabe que tem uma missão de fazer o bem para o próximo. Quem se arrepende e concorda com a Trindade, ora o tempo todo, para que o Espírito de Deus controle as suas atitudes. Quem se arrepende é o porta-retrato de Deus na terra. Quem concorda com a Trindade, reflete a Trindade. Você quer refletir a Trindade? Para que isso aconteça, e para que você experimente a perfeita harmonia, eu quero que você feche os seus olhos agora e escute esse texto de Filipenses 4, de 8 a 9. Feche os teus olhos. Vai orando com o Senhor. Vai fazendo a tua oração. Vai pedindo perdão para o Senhor. E eu quero que você escute esse texto. Que ele tem a ver com tudo que o Senhor tem para nós. Esse texto, esse capítulo 4 de Filipenses, ele fala da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí ele diz no versículo 8 e 9. Quanto ao mais, resumindo, amigos, agora você fecha os teus olhos. Resumindo, tudo que o Senhor tem para se manifestar na sua vida. Tudo quanto você precisa mudar nesta noite. A partir da transformação da sua mente. Porque nós temos a mente de Cristo. O melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor você deve pensar, não o pior.
o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que vocês aprenderam de mim, diz o apóstolo Paulo. O que ouviram, o que viram e entenderam. Olha o testemunho deste pastor. Aprendeu porque ele ensinou. Ouviram porque ele falou. Viram porque ele manifestou. E entenderam porque foi muito mais fácil ver que é possível quando a gente vê na vida de alguém. Façam assim. E Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Que esta perfeita harmonia seja derramada sobre o teu coração. Cadê o Gil? E você receba realmente essa graça maravilhosa. Nós vamos ouvir uma música. E depois nós vamos ter este momento de participação da ceia. E o Espírito de Deus continuará curando o teu coração. Amém?